É aí que se reinaugura o paraíso. Pergunta: quando morrermos, vamos direto para o inferno? Ele diz que ele não crê em um Deus que joga alguém no forno e diz: você vai queimar por toda a eternidade. Então, se o inferno é eterno, é compatível com um Deus de amor isso? Por isso que as consequências são eternas. E no vídeo de hoje, o pastor César Cavalcante responde: o que acontece com o ser humano imediatamente após a morte? Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Então, se não é inscrito, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. César, muitas mensagens estão chegando e o João Vitor Verona Rosa pergunta: quando morrermos, vamos direto para o inferno? Porque parece que eu entendo o que ele está perguntando é se o inferno é um lugar que todos vão, como o Hades. Vamos lá. O layout depois da cruz é o seguinte: o salvo que morre agora, ele vai para o paraíso, que é o terceiro céu. Desde quando? Desde Cristo. Como que a gente sabe? A gente sabe porque Jesus prometeu isso para o ladrão na cruz. Sim. Então, Jesus morreu uma morte romana, muito embora fosse judeu. Porque a morte de cruz é uma morte romana. Mas a morte de cruz não é a única morte dos romanos, né? Você podia ser empalado, você podia ser decapitado, como foi Paulo. Sim. A morte de cruz é a mais vergonhosa de todas as mortes. Então, Jesus morreu como o pior bandido. E há uma mensagem importante nesse tipo de morte. Porque quando Jesus morre como o pior bandido, vamos lá, o Império Romano é o maior império da época, Sim. de então. São os donos do mundo. E ele morre a pior morte do maior império. Significa, Jesus morreu como o pior de todos. Por quê? Nosso Salvador morreu com nome sujo. Nosso Salvador morreu pela polícia. Nosso Salvador morreu como malfeitor. Isso significa que Jesus, ao morrer, ele desceu no último degrau da dignidade humana. Meu Deus. Jesus, ele não morreu... Por que ele não morreu dormindo? Por que ele não morreu de infarto? Por que ele não morreu... Não, ele morre como um bandido. Ele morre, ele vai ao último degrau da dignidade humana. E quando ele chega no último degrau, ele volta de lá com uma alma. Ele busca uma alma lá. Porque lá no último degrau, junto com ele morrendo, tinham mais duas pessoas. E dessas duas pessoas, uma delas se arrepende. Isso significa que a morte de Cristo salva o pior de todos os pecadores. E como que a gente sabe? Porque ele morreu como o pior de todos os pecadores. E sai dessa experiência trazendo um despojo, uma alma. Aliás, se você parar para pensar, também tem o lance do Barrabás. Eu não vou defender a salvação eterna do Barrabás, sim, mas o Barrabás, cujo nome não é exatamente hebraico, mas é aramaico, sim, porque Bar em hebraico... Filho do pai, né? Filho do Abba. Filho do Abba. Filho do pai. E esse filho do pai se perdeu, porque ele virou um bandido, sim, e ele sai do julgamento de cabeça erguida pela porta da frente por causa de Jesus. Então a chegada de Jesus no último degrau da dignidade perdoa um bandido, o filho do Abba sai de cabeça erguida, e quando ele vai morrer, ele sai de lá trazendo um ladrão arrependido e dizendo pra ele: é você que vai reinaugurar o paraíso. E libertando o outro, né? Exatamente. Salvando um, libertando o outro. Ele libertou o Barrabás e salvou o ladrão na cruz. Há indícios não canônicos, né? Que o próprio Barrabás também depois chamava Jesus. Não sei se já ouviu essa conversa. Depois se converteu e tal, não sei o que lá. Mas aí a gente não pode... Vamos trabalhar com o texto. Fatos, né? Exato. Naquele filme, por exemplo, do Mel Gibson, tem um livro que em português... Tem que dar um Google aí, mas acho que em português chama-se Convertido por um Olhar. Não sei se você já ouviu falar. Que é o cara que fez o Barrabás do filme. O ator que fez o Barrabás, quando olhou pro Jim Carrey, viu o próprio Jesus. Jim Caviezel lá, não sei o que lá. Jim Caviezel, alguma coisa assim. Quando o ator que fez Jesus olhou pra ele, ali ele se converteu. Foi muito marcante, né, esse filme. E aí, tudo bem, isso não tem nada a ver com a Bíblia, né? Mas Jesus, quando ele morre, o Barrabás é solto, que é um dos piores, e o ladrão na cruz é salvo. Mesmo sendo morto, ele é salvo. É aí que se reinaugura o paraíso.
Então o paraíso é fechado por um homem que é o Adão, que até então era sem pecado, filho de Deus perfeito, e ele é reaberto por Jesus Cristo, o último Adão. E aí tem gente que vai falar sobre Jesus e fala que Jesus é o segundo Adão. Não, a Bíblia diz que ele é o último Adão. Sim. Porque se tem segundo, pode ter terceiro pode ter quarto. Não. Sim, A Bíblia chama Jesus de último Adão. E Jesus, como o último Adão, reabre o paraíso. Ele é o filho perfeito de verdade. Ele é o filho que faz o que o Adão não conseguiu fazer. E por causa disso, ele reabre o paraíso. E ele reabre o paraíso salvando um homem da pior espécie. Se há esperança para esse cara da pior espécie, então há espaço na graça para alguém como qualquer pessoa que está ouvindo a gente aqui agora. Então essa é a mensagem da graça. Entende? O paraíso é reaberto por Jesus, o último Adão, em vários aspectos, porque o Adão não se submete e Jesus se submete, que é o que acontece no batismo. E por que Deus criou exatamente o inferno? Ele podia criar uma outra coisa, ou até mesmo, não sei, mas por que ele a gente não pode perscrutar a mente de Cristo, né? Mas por que criou esse terreno, essa doutrina, sabendo que ele é mau? Em Atos 17, 28, existe uma revelação importante. O apóstolo Paulo fala o seguinte: em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Significa que tudo que existe, existe em Deus. Tudo que existe, existe em Deus. Então, não há espaço para a teologia do dualismo, onde há um Deus do bem e um Deus do mal. Não. O diabo, por exemplo, não é um Deus do mal. Ele não é um Deus igual ao Deus, só que do mal, como muitas pessoas entendem. Tudo que existe, existe em Deus. Então, o diabo, ele existe em Deus. O diabo, Martinho Lutero falava que o diabo é um instrumento de Deus. O diabo é o diabo de Deus, Sim. segundo Lutero. A ideia é que tudo que existe, existe em Deus. Essas pessoas que existem em Deus, Deus, ele é amor. O amor só pode ser manifesto num ambiente onde há liberdade. Não tem como existir amor sem liberdade. Eu não posso obrigar ninguém a me amar. Veja, se eu for uma pessoa poderosa, eu posso te obrigar Sim. a se comportar como alguém que me ama. Sim. Mas me amar nunca vai depender de mim. Vai depender de você. E para depender de você, você tem que ter liberdade. O amor requer liberdade. O amor requer livre-arbítrio. O amor requer liberdade. Deus requer do homem que ele ame a Deus. Mas é o homem que vai decidir isso. É com o homem. Isso aí é com o homem. Sim. Né? Se o homem não quer, se o homem não respeita, não aceita, não se submete, mas tudo que existe, existe em Deus, conforme Atos 17, 28, então esse homem vai para um lugar onde ele não precisa se preocupar, que Deus não vai encher a paciência dele lá. Esse lugar é o inferno. Então, o inferno, por isso que o Salmo 9 diz assim, o perverso, Salmo 9, o perverso perecerá no inferno, assim como todas as nações que se esquecem de Deus. Então, o inferno é para quem não quer saber de Deus. Embora o inferno também existe em Deus. Ou seja, no livro de Eclesiastes, acho que no capítulo 9 diz que o 3, o homem tem um senso da eternidade, sabe quem é Deus de alguma forma, né? Mas ele precisa... Deus colocou a eternidade no coração do homem, isso mesmo. O nome do ator que nós falamos, né, que fez o filme é Jim Caviezel, é o nome dele. Foi mandada essa pergunta aqui, ó. Muitos teólogos modernos dizem que o inferno é incompatível com um Deus de amor. Como responder essa tensão entre justiça divina e misericórdia, né? Esse colega nosso de chamado, ele disse que ele não acredita em churrasco humano, né? Ele disse que ele não crê em um Deus que joga alguém no forno e diz você vai queimar por toda a eternidade. Então, se o inferno é eterno, é compatível com um Deus de amor isso? Bom, primeiro, quem disse que o inferno é eterno foi Jesus Cristo, né? Nossa. Então, Acabou.
O texto lá de Mateus, Mateus 25:46, Sim. fala do inferno eterno e da salvação eterna. Se a salvação é eterna, você quer que a salvação é eterna? Creio. Então é o mesmo texto, é o mesmo versículo, é o mesmo Senhor, é o mesmo tema, é a mesma pessoa que está falando. Então, se a salvação é eterna, então o inferno também é eterno, porque é no mesmo versículo, é no mesmo sentido, é a mesma pessoa, no mesmo contexto. Sobre ser incompatível, eu falei agora há pouco sobre o conceito que essas pessoas têm de eternidade. Está errado, está equivocado. Está equivocado. Eternidade não é um tempo muito grande, muito longo, que demora a passar. Eternidade é estar fora do tempo. Eternidade é estar fora do tempo. E aí eles esquecem que quando Jesus volta, é o fim do tempo. E se é o fim do tempo, todas as consequências são eternas. Não tem mais tempo. Então, se não tem mais tempo, por exemplo, Deus está na eternidade. O que é a eternidade? É estar fora do tempo. Para Deus, ele está fora do tempo. Sim. Porque o tempo, pessoal, é uma criatura de Deus. O tempo é uma criação. O tempo foi criado. Entende? Na Bíblia nós temos duas cosmologias. Nós temos uma cosmologia em Gênesis e outra cosmologia em Apocalipse. Em Gênesis, a cosmologia é o seguinte: tarde mais manhã é igual um dia. No Apocalipse, não tem tarde, não tem noite, não tem sol, não tem manhã. No Apocalipse é eternidade. Entende? Se lá não tem, se as nações andarão à luz, seja lá o que forem as nações, andarão à luz da Nova Jerusalém, e lá não tem noite, se lá não tem noite, não tem noite, só tem dia. Não é que só tem dia. Lá diz que não tem noite. Por quê? Porque lá é a eternidade. É atemporal. Então, não é compatível ficar sofrendo eternamente, porque como assim? Se eu vivi só 80 anos, como vai? Isso é incompatível com a justiça de Deus. Então, vamos falar da incompatibilidade das duas cosmologias. As duas primeiras páginas da Bíblia e as duas últimas têm cosmologias diferentes. No Gênesis, tem uma cosmologia onde tarde e manhã é igual a um dia. No Apocalipse, tem uma cosmologia onde não tem tarde nem manhã, nem noite, nem sol, nem estrela, nem mar, nem nada disso. E aí você fala assim, qual das duas cosmologias é da preferência de Deus? Parece que é só perguntar qual das duas durará para sempre. Sim. Então, qual das duas durará para sempre? A do Gênesis ou a do Apocalipse? A do Apocalipse. Se é a do Apocalipse, por que ele fez a do Gênesis? Então, parece que Deus fez a do Gênesis para suportar o homem pecador aqui. Mas há uma pedagogia nessa compreensão, porque o mundo caminha para acabar. Até 70, 80 anos atrás, nenhum livro na escola ensinava que a Terra, que o universo é finito. Porque se ensinava até tempos atrás que o universo é infinito. E que o mundo é eterno, que é eterno. Sim. Hoje, ninguém fala em qual é o discurso da ciência? Não, temos que preservar o mundo, porque essa Terra, do jeito que estava, e não sei o que e tal. Qual o livro antigo que ensina que a Terra vai acabar? Que o mundo vai passar? É só a Bíblia. Sim. É só a Bíblia. Então, a cosmologia do Gênesis, ela termina e inaugura-se uma outra cosmologia. Nessa nova cosmologia, todas as consequências são eternas. E eterno não é um tempo longo. Eterno é o fim dos tempos. É atemporal. Então, o céu é eterno? Por quê? Porque não tem contagem de tempo. O inferno é eterno? Por quê? Não é porque demora a passar. Então é injusto, porque demora muito a passar. Eu vivi 80 anos, como lá eu vou viver eternamente porque demora a passar? Não é porque demora a passar. É porque acabou o tempo, não tem mais contagem de tempo. Por isso que as consequências são eternas. É isso aí, meus amigos. E você, concorda com o pastor César Cavalcante? Então deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha este conteúdo e até o nosso próximo encontro.